Romilson Ferreira e meu irmão Igor. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão aprendendo muito, mas muito, sobre o pastor e como ser ovelha. Mas vocês estão esquecendo. Vocês esqueceram da origem de vocês. O que foi que aconteceu com você, Romilson Ferreira, e com você, Igor, e com todos os nossos irmãos que desobedeceram ao nosso Pai? Nós fomos expulsos. Nosso Pai nos expulsou. E o que foi que ele fez? E lançou por toda a terra, espalhou por todas as nações. E com o decorrer do tempo, nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a nossa identidade. Alguém nos encontrou sem identidade, você está entendendo? E nos levou para ser criado junto com eles. É o que diz o verso em Provérbio, capítulo 24, verso 11. Ele fala assim, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que estão cambaleando, indo para a morte. Foi o que aconteceu, nós estávamos sendo levados para a morte, sem identidade nenhuma. Alguém levou-nos a mensagem e nos colocou dentro de um aprisco. E nós fomos criados junto com as ovelhas, mas sem identidade. Nós não tínhamos identidade. Aí, junto com as ovelhas, nós começamos a conhecer a história do nosso pai. Aquele pai, o pai que nos expulsou. Você está entendendo porque nós desobedecemos? E com o decorrer do tempo nós perdemos a nossa identidade. Nós começamos a estudar sobre ele. O Velho Testamento, a gente vê a história do nosso pai e um leão. O Novo Testamento, a gente vê a história de um pastor e as ovelhas. E eles começaram a ensinar para nós sobre esse pastor e essa ovelha. Estava se dedicando muito a gente, mas esqueceu da história do nosso pai. Quase não se falava da história do nosso pai, pela qual ali sim você iria encontrar a sua origem, eu iria encontrar a minha origem. Mas eu estou vendo você, meu irmão Romilson, e você, meu irmão Igor, vocês estão muito dedicados na história da ovelha e do pastor, e esqueceu da história do leão. O leão, quem é o leão? O leão é você, filho. Romilson Ferreira, você é um leão. Igor, você é um leão. Vocês não são ovelhas. Vocês não são ovelhas. Eu vou mostrar para você aqui na palavra do nosso Pai onde é que o povo do nosso Pai estão. E aqueles que não são o povo do nosso Pai, vai incluir vocês no momento que vocês estão. Mas eu tenho certeza que vocês são leão. Vocês não são ovelha. Olha só. Tá vendo esse pequeno vídeo que está aí? Eu não coloquei por um acaso. É te mostrar um pequeno leão sendo criado junto com as ovelhas. Olha só. Esperar para correr, pular e brincar com os seus irmãos? Você está entendendo? Foi o que aconteceu. A Disney está mostrando essa história. Com duas histórias. Essa aí desse leãozinho e o outro daquele leãozinho. O Rei Leão, lembra? Você lembra o que foi que aconteceu com o Rei Leão? Ele era rei e não sabia, ele não sabia mais a sua origem. Aí ele foi levado pelo macaco para se olhar na água. Quando ele viu a face dele, qual foi a face que ele viu que brilhou nele? A do Pai, exatamente em nós. Tem que brilhar a face do nosso Pai. Olha só, presta bem atenção nesse verso que nós vamos ler agora, tá? Em Miqueias, capítulo 7, Miqueias capítulo 5, verso 7. Olha, o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Eterno, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem,
nem aguarda filho de homem. Por favor, Romilson, os remanescentes não espera por homem, nem aguarda filho de homem. Nesse momento, você está eliminado. Todos esses que você está ensinando estão eliminados. Igor, você também está eliminado. Que vocês estão esperando filho de homem. O remanescente não espera homem nem filho de homem. Então, todos na terra, budista, muçulmano, ateu, judeu, esse que vocês ficam falando, que são um povo que rejeitaram o Messias, que rejeitaram o pastor, nada a ver. Nada a ver. Porque todos eles estão esperando o homem ou filho de homem. E aonde estão os remanescentes? Eles estão aonde? Olha o segundo verso agora, que é Miqueias, capítulo 5, verso 8. Olha, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Os remanescentes estão aonde, Romilson? Estão aonde, Igor? Estão no meio das ovelhas. Eles não estão com os muçulmanos, não estão com os budistas, não estão no meio dos judeus, não estão no meio dos ateus, estão no meio dos cristãos. Eles estão no meio das ovelhas, pelo qual você, eu tenho certeza, Romilson, eu tenho certeza, Igor, que vocês são leão. Vocês não nasceram para viver em comunidade, para viver em grupos. Vocês nasceram para viver assim. O leão, a leoa e os filhotes. Vocês não nasceram para viver sozinhos. Vocês não nasceram para viver em bando, e sim sozinhos. Porque você se sente melhor assim. Olha na igreja como era você, Romilson. Olha na igreja como era você, Igor. Olha se você não sentava sozinho no canto. Olha se todo mundo, as ovelhas não ficavam em grupinhos reunidos. Por favor, Romilson. Vocês são leão, vocês não são ovelha. Você está pregando a vida toda como se fosse uma ovelha para as ovelhas, para aceitar o pastor. Você não é ovelha. Igor, vocês não são ovelha. Vocês são leão. Vocês são diferentes. Dá para mim perceber ouvindo os vídeos de vocês, ouvindo vocês. Vocês são leão. Leão não foi designado à morte. As ovelhas foram predestinadas, elas foram criadas para a morte. Foi criada para alimentar o seu pastor, o seu líder. Com o quê? Com o crescimento do rebanho, com reprodução, que é quando você vai evangelizar e traz mais ovelhas para dentro da igreja. Nesse momento você está reprocriando. Para ser tosada, para tirar toda a sua lã, é o momento do dízimo, oferta, campanhas. E finalmente para seres mortos. Para quê? Porque é alimento. Ovelha foi predestinada à morte, mas o leão não. O leão é rei. Só há você. Só há você e o nosso Pai. O leão e o nosso Pai. Mas ninguém é acima de você. Mas ninguém é acima do nosso Pai. Por favor, Romilson. Por favor, Igor. Volte à palavra do nosso Pai. Agora vai estudar mais sobre o leão. Vocês estão estudando muito sobre a ovelha. Muito sobre a ovelha. Esperando a volta do pastor. Se você me permite, eu irei fazer outro vídeo para mostrar para vocês quem é que vão sair da terra. Quem vai sair, quem tem a mensagem de sair da terra. E o que o nosso Pai pede para o leão aqui na terra, para o seu povo. Obrigado pela atenção, Romilson. Obrigado pela atenção, Igor. Vocês são leão. Vocês não são ovelha.